eu tenho um cronograma. E esse cronograma, Lilian, eu estudo para a escola, eu estudo para a ETEC, eu estudo inglês, eu estudo teclado e eu ainda tenho, eu sou cristão. Aí eu tenho que ir para a igreja à noite, entendeu? Entendi. Isso que eu tenho que dividir em todo o meu dia, porque todo o meu dia tem que ter todos esses 5, 6. Então vamos lá, eu vou te dar uma ótima notícia. Oi, vestibulindos! Estamos de volta para a Clínica de Estudos. E é o seguinte, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, então, a mais uma Clínica de Estudos. E é o seguinte, quero saber quem é calouro aqui na Clínica de Estudos, quem já viu alguma live minha, mas nunca veio para a Clínica de Estudos, ou quem, assim, nunca viu uma live minha mesmo, nem sabe quem eu sou, pode falar, sou calouro, levanta a mãozinha que eu quero saber quem é calouro. Quem já é veterano, seja muito bem-vindo de volta. E é o seguinte... Meu nome é Lilian Cruz, para quem não me conhece, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem. Eu já fui aprovada em muitas instituições, na ETEC, fui aprovada na Unesp, na Unifesp e mais um tanto de universidades e instituições muito boas por aí. E aqui eu ajudo pessoas que querem ser aprovadas também. E mais do que isso, que querem desfrutar o melhor de cada instituição. Quando eu fui para a Unesp, por exemplo, eu desfrutei o melhor que a Unesp tinha a me oferecer. Quando eu fui para a faculdade particular, também aproveitei o melhor que ela tinha a me oferecer. E quando eu fui para a ETEC, eu aproveitei também o melhor que ela tinha a me oferecer. Então a ideia é sempre essa, que você consiga entrar numa boa instituição e consiga aproveitar aquela boa instituição. Quem não tem preparo pode até conseguir entrar por um golpe de sorte, mas não consegue se manter naquela instituição e não consegue aproveitar as oportunidades que existem, tá? Então a ideia aqui é ajudar pessoas que realmente querem ter, sucesso, beleza? Então é isso, estou apresentada neste momento. E é o seguinte, gente, essa live é a Clínica de Estudos. É uma live em que alguma pessoa que tem alguma dificuldade real nos estudos entra ao vivo junto comigo, fala qual a dificuldade dela e aí eu ajudo essa pessoa de alguma forma, tá? Então vamos lá, vamos que vamos. Temos alguns nomezinhos aqui no meu Smart Notes de quem deixou o nome na listinha, tá? O nome para conseguir participar da Clínica de Estudo. Certo? Então eu vou ler os nomes aqui e aí as pessoas que estão aqui podem mandar a dúvida, podem mandar o problema que elas têm. Lilian, meu nome não está nessa lista, o que eu faço? Calma que se ninguém que estiver na lista estiver disposto a entrar hoje ao vivo na live, eu posso chamar alguém que não está aqui. E como eu sempre digo, eu tenho alunos que colocaram o nome na lista, mesmo tendo contato comigo em todos os lugares, né? Então, alunos, por favor, deem a chance para pessoas que não são alunas, tá? Então, eu sei que temos alunos aqui na listinha. Se pessoas que não são alunos não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma treta para ser resolvida, eu chamo alunos aqui ao vivo também, certo? Por quê? Porque Power Alunos podem mandar dúvida pelo suporte, podem participar das Power Classes, tem gravação de Power Class, tem tudo isso, né? E tem o FAQ com as dúvidas resolvidas já, então não precisa participar da Clínica de Estudos para tirar dúvidas, sabe? Vamos privilegiar aqui neste momento pessoas que não são alunas e que não têm esses momentos que podem participar, ok? Então olha só, a Gabriele Soares Araújo está com o nome na listinha, a Giovana Galvão também, a Naira Araújo Silva também, o Matheus também está por aqui, Matheus Valdicera, né? Maria Júlia, sobrenome muito difícil, que eu acho que é alemão o sobrenome dela. Maria Júlia Stingen, é alguma coisa assim, eu não sei se é assim que pronuncia, desculpa. Loane Alves, que eu sei que tá aqui nessa live hoje, hein? Também tá aqui na listinha. O Felipe Araújo também. A Luana Araújo também tá por aqui, parentes, né? Sobrenomes iguais. A Deise Siqueira também. A Maria Clara Souza também. E a Giovana Ramos também, ok? Vamos lá, o Matheus já mandou a dúvida dele em letras garrafais aqui, para não ter o risco de não enxergar, né? Eu tenho um cronograma, mas tenho muitas tarefas e coisas para fazer, o que eu faço? Mas, seguinte, manda a solicitação para entrar ao vivo na live, tá? Para que você possa entrar aqui e falar um pouco mais sobre a sua rotina de estudos, o que são essas tantas tarefas para te ajudar com esse cronograma aí, porque se você não consegue seguir o cronograma, pode ser que você tenha feito o cronograma do jeito errado. Não tô querendo assustar, mas é uma realidade que acontece bastante às vezes. Eu tô na live? Pronto. Tá me ouvindo, Má? Tô ouvindo. Perfeito. Ainda bem que conectou. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Olha só, você falou que você tem cronograma, mas você tem muitas tarefas, né? Então, conte-me mais sobre essa rotina de um jovem estudante. Como que é essa rotina? Quais são as tarefas tantas que você tem que você não consegue seguir o cronograma? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho
um cronograma. Se quiser, eu te mostro aqui. Só que não sei se vai dar pra enxergar. Mas eu tenho um cronograma. E esse cronograma, Lilian, eu estudo pra escola, eu estudo pra ETEC, eu estudo inglês, eu estudo teclado e eu ainda tenho. Eu sou cristão. Aí eu tenho que ir pra igreja à noite. Entendeu? Entendi. Isso que eu tenho que dividir em todo o meu dia. Porque todo o meu dia tem que ter todos esses 5, 6. Então vamos lá, eu vou te dar uma ótima notícia. Você não precisa ter tudo isso em todos os dias. Calminho, né? Vamos lá. Por quê? Porque o teu dia tem 24 horas. Você vai pra igreja ou tem compromisso da igreja todo dia, é isso? Segunda, quarta, sexta e domingo. Ok, então são 4 dias da semana, né? Já é um alívio, porque se fosse 7 dias seria mais difícil. O que você precisa entender? Você tem muitas áreas da sua vida. Isso sem contar as que você não contou. Por exemplo, você tem sua família. Se alguém faz aniversário, tem que mandar um parabéns, pelo menos, né? Pra não ser que nem eu que esquece as pessoas. Você tem amigos, provavelmente. Você tem as horas que você dorme, que senão, pô, você tem que comer, você tem que ir ao banheiro, tem que tomar banho. É muita coisa pra uma pessoa só. Então, se você quiser colocar na sua rotina que todos os dias o Matheus vai estudar inglês, teclado, estudos da ETEC, estudos da escola, má notícia, o Matheus não vai conseguir dar conta disso. E se você conseguir dar conta disso, você não vai conseguir dormir. E aí não vai conseguir ter cérebro para absorver tudo depois, porque o nosso cérebro entra em pane às vezes. Então o que é importante que você entenda? Primeiramente, priorizar as coisas principais, tá? Então, entre essas 4, 5 tarefas principais, né? Igreja, escola, ETEC, inglês, teclado, pode ser que 3 delas sejam mais importantes para você. E você vai ter com mais frequência na tua rotina. Então, por exemplo, escola. Você não pode fugir da escola. Não tem jeito. Todo dia tem que ter escola no teu estudo. Ainda que em alguns dias você tenha aula mais estudos da escola, e em outros dias só a escola mesmo, só a aula mesmo acontecendo, sabe? Então, por exemplo, se você estuda de manhã, tem aula de manhã do colégio, ou tem tarefas de manhã do colégio para fazer, o que é legal? Separa esse período da manhã para ser um momento Matheus estudando para a escola, para não confundir as coisas. Então, você vai colocar as tarefas da escola e vai abranger no período da manhã. Então, por exemplo, se você estuda das 7 às 11, deixa até meio-dia, mais ou menos, como teu período de escola, porque, infelizmente, a gente não tem controle, digamos assim, né, de como é a nossa rotina da escola. A gente não consegue falar assim, eu vou, sei lá, estudar as coisas da escola por 1 horinha só. Não, por quê? Porque você tem horário, você tem ali a hora da aula de matemática, a hora da aula de português. Você não consegue controlar. Então, isso você mantém um bloco de tempo inteiro, porque é uma tarefa que você não tem controle. Assim como a igreja. Se o culto da igreja dura 2 horas, você não consegue fazer com que ele dure 15 minutos. Ele vai durar 2 horas. Então, você precisa se comprometer a isso também. Tem aquele momento do seu dia, 4 dias por semana, então, que as suas noites são dedicadas à igreja. Ok, você não precisa largar isso de jeito nenhum, porque é importante para você. Teclado é importante? É. Inglês é importante? É. ETEC é importante? Muito também. Então, o que você vai fazer? Olha só. Período da manhã, escola. Quando você tiver mais tarefas da escola, por exemplo, semanas com muitos trabalhos, que às vezes os professores dão a louca e todos passam trabalho no mesmo dia. Acontece. Acho que não rola uma comunicação interna ali. Então, quando tiver muita coisa da escola, você vai mudar o teu cronograma para que você consiga dar mais atenção para essas tarefas sem deixar de dar atenção para as outras atividades. Então, o teu estudo da ETEC, por exemplo, o que é importante? Que pelo menos 3 vezes por semana você mantenha esse estudo, tá? Como você tem igreja 4 vezes por semana de noite, o que você pode fazer? Pegar esses 3 dias que você não tem como ir à igreja para você estudar o conteúdo da ETEC. Lilian, é o ideal? Não, não é. O ideal seria ali umas 5 vezes por semana, pra gente manter essa consistência no nosso cérebro, tá? Mas a gente nem sempre trabalha com o mundo ideal, né? Se a pessoa tem uma rotina muito cheia, você vai ter que fazer o seguinte: aproveitar que você tem tempo disponível, ou seja, de agora até quando você vai entrar na ETEC, você não vai entrar na ETEC daqui a 2 meses. Não, tem aí mais de 6 meses pela frente, e manter essa rotina de 3 dias por semana para estudar o conteúdo da ETEC. Lilian, mas eu não vou conseguir ver todas as matérias em 3 dias. Eu sei. E não precisa ver também todas as matérias em 3 dias. Pode sair dessa ilusão de que você precisa dar conta de 7 matérias na semana. Tem gente que não consegue e tá tudo bem. Cada um tem um cérebro. Ninguém é obrigado a dar conta de todos os tópicos, de todas as matérias numa semana só porque o fulaninho dá conta. Né? Porque João consegue, que Maria também tem que conseguir, né? Cada um no seu ritmo. Então faz o seguinte, você tem 7 matérias. Português, matemática, biologia, química, física, história e geografia para o vestibulinho. 8 porque tem conhecimentos gerais também. Então o que você vai fazer? Essa semana, por exemplo, os 3 dias que você não tem compromisso da igreja, você vai estudar português, química e geografia. Na próxima semana, nos outros 3 dias em que você não tem compromisso da igreja, você vai estudar história, matemática e biologia.
Na próxima semana, você estuda outras matérias, tá? Para que você consiga ver todas as matérias, então, ao longo do teu mês e conseguir dar conta desse conteúdo a longo prazo, a médio e longo prazo. A curto prazo parece confuso, porque você pensa, essa semana eu não vou todas as matérias. Mas tá tudo bem, porque ao longo de um mês você vai ter conseguido dar conta daquelas matérias. E se o tempo que você tiver disponível para estudar, então, nesses dias em que você não tem compromisso da igreja, for um pouco mais extenso, você pode até mesmo colocar 2 tópicos diferentes no dia. Não recomendo que faça isso logo de cara. Começa com um tópico por dia para ver o teu ritmo, tá? Para entender como que o seu cérebro funciona, se ele aprende mais rápido ou se ele aprende mais devagar. Então, recapitulando. Escola, segunda a sexta, obrigatório. Porque você não pode fugir da escola e reprovar na escola, senão nem entra na ETEC. ETEC, 3 vezes por semana, então, o tempo que você iria para a igreja, né, mas que você não vai naqueles 3 dias, determina para o seu estudo da ETEC. Aí sobra o quê? Inglês e teclado. Alterna os dias. Então, por exemplo, se você tem aula de inglês 2 vezes por semana, o que você pode fazer? Os dias em que você não tem aula de inglês, você estuda inglês. E aí, os dias em que você tem aula de inglês, você estuda o teclado. Ou pode alternar como for melhor para você. Ou talvez pegar o final de semana para o teclado. Enfim, a forma que melhor for para você, tá? Que funcionar melhor para você. Eu não posso dizer assim, olha, Mati, faz desse jeito, porque eu não sei exatamente qual dia é melhor para você para cada coisa. O nosso cérebro, o nosso corpo como um todo tem muito isso. Algumas pessoas são mais criativas no começo da semana. E aí o teclado exige essa criatividade, de certa forma. Outras são mais lógicas no começo da semana. E você precisa colocar química, física, enfim, matérias que exigem mais raciocínio no começo da semana. Então organiza isso da forma que for melhor para você. Mas entende que você nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos numa mão só, sabe? Como se fosse um jogo de equilíbrio. Você vai equilibrar, às vezes, um pouco mais nessa mão, outra vez nessa daqui, e tá tudo bem. Ninguém consegue dar conta de todas as tarefas que precisa fazer todos os dias. Eu, por exemplo, vamos lá, um exemplo aqui, né, da minha própria rotina para você ver como isso é possível. Já terminei a faculdade com a glória de Deus, mas eu sou uma pessoa viciada em estudar, então eu sempre estudo alguma coisa nova, e eu estou fazendo um curso atualmente, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Meu trabalho se divide em tarefas da ETEC Power, tarefas em relação a Smart e tarefas aqui em geral de redes sociais. Então, são como se fossem 3 coisas diferentes dentro de uma só. Tarefas de casa para ver, porque se eu não em casa, a casa fica suja e eu viro o quê? Um chiqueiro, né? Não dá. Então, como dar conta de tudo isso? Eu não vou, por exemplo, não sei, deixa eu pensar numa tarefa aqui, sei lá, limpar os vidros da sacada todos os dias. Não, porque se eu fizer isso, eu não vou ter tempo de treinar, que é uma coisa que eu tenho que fazer diariamente. Ou não vou ter tempo de trabalhar, que é uma outra que eu faço diariamente. Então, a gente precisa ver aquelas coisas que realmente tem data e hora de acontecer, tá? Por exemplo, a escola, a igreja, que você não pode mudar, né? E aquelas que você tem controle, você vai controlar o tempo, então, que você vai fazer isso, tá? Então, eu vou estudar nesse dia em que eu não tenho coisas da igreja, vou estudar teclado nesse dia aqui, e vou estudar inglês neste outro dia aqui. E o conteúdo da escola você deixa num bloco específico ali que você vai ter, para você conseguir dar conta daquela tarefa, sem ter que ultrapassar outros horários do dia. E entenda um outro ponto também, Mar. Se você colocar muitas horas para você estudar o conteúdo da ETEC, ou do inglês, ou do teclado, que seja, mas não estudar isso com qualidade, não vai adiantar, tá? Então você precisa estudar com qualidade. Eu particularmente não sei como é que se estuda teclado, sendo muito sincera. O máximo que eu entendo é de ukulele, que é o único instrumento musical que eu ainda arrisco tocar alguma coisa. Mas assim, né? Eu sei que geralmente a gente precisa pegar a cifra, precisa, ou no caso de teclado não é cifra, tablatura, seja lá qual for o nome. Você precisa pegar ali aquela música, você precisa praticar a parte teórica. Partitura, obrigada. Então você precisa estudar todos esses aspectos em relação ao teclado. Então ver quais momentos são melhores para você. Não é porque eu falei de pegar, por exemplo, a segunda e a quarta que você vai fazer isso. Não. Se para você flui melhor estudando teclado de noite, em vez de você estudar para a ETEC nos dias em que você não tem culto da igreja, você estuda o teclado de noite e para a ETEC de tarde. Então a ideia é você ver como é que você funciona melhor. O que o seu cérebro consegue fazer melhor para você conseguir fazer com que fique uma rotina condizente e que você consiga seguir, tá? Você não pode colocar só porque eu falei, então 3 vezes por semana eu estudo para a ETEC de noite. Só que de noite você prefere teclado. Não, tem que ser o que funciona melhor para você. Então, se de noite for melhor para o teclado, para pegar as partituras, para aprender as músicas que você vai ter que tocar, deixa de noite o teclado e aí de tarde, algumas vezes por semana, o conteúdo da ETEC. Como você tem tempo disponível até você entrar na ETEC, isso não seria trabalhoso, e aí você teria que abrir mão de alguma coisa para conseguir ter tempo também de dormir, de comer, de ter sua vida, de ver seus filmes, jogar videogame, conversar com os amigos,
etc., aí sim você teria que abrir mão de alguma coisa ainda temporariamente. Mas como você tem tempo disponível, mais de 6 meses disponíveis pela frente aí, você não precisa abrir mão de literalmente nada, tá? Você pode conciliar e fazer essa dança das cadeiras, digamos assim, no seu estudo, ok? Sim. Eu só queria reforçar porque é verdade que você falou que eu deixo, por exemplo, as atividades da escola, eu coloco só uma hora só, por exemplo, a 1 da tarde. Todo dia, 1 da tarde, é só 1 hora para escola. E eu tenho um bloco de nota aqui, ó, só de tarefa da escola. E em 1 hora eu não vou conseguir fazer tudo isso. Não vai dar conta. Em 1 hora só. E outra, se eu deixar, que nem você falou, se eu deixar tudo isso daí, meu cachorro tem uma diarreia, aí se eu for pro hospital já destruturou todo o meu dia, eu não vou conseguir mais fazer nada. Verdade. Exatamente. E um outro ponto também, que é muito interessante do que você falou, de dessas brechas, né, do tempo, nunca coloca um horário muito marcado para uma atividade que não depende só de você, tá? Mas, Lilian, como assim? Estudar só depende de mim? Sim e não. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro de todo mundo, é como se ele fosse uma parte independente do nosso corpo. Então, às vezes, ele dita as regras, às vezes não. Sempre ele dita as regras. Então, assim, se você colocou 1 hora para fazer atividade, se a atividade for daquela matéria que você não é muito bom, tem mais dificuldade, é óbvio que você não vai levar só 1 hora fazendo. E o que vem depois? Frustração, né? Porque não deu conta. Aí você fica frustrado o restante do dia e não consegue dar conta de todas as outras tarefas que você tinha para fazer. Então sempre seja mais flexível com o teu cronograma, tá? Não precisa criar um cronograma ali que das 13 às 14 eu estudo para a escola, das 14 às 15. Não precisa ser assim. Você pode ser mais flexível e deixar esses intervalos também. E também pensar que você precisa de recompensas, tá? Então, se você não tem recompensas, naturalmente, seu cérebro começa a te sabotar depois de um tempo, de fazer acordar tarde, perder a hora, procrastinar nos estudos, fugir de tarefas importantes. Então, é sempre bom que você tenha recompensa. Por exemplo, se a igreja for uma recompensa para você, ok. Agora, se ela for uma tarefa mesmo, um compromisso, você precisa de uma recompensa depois que você volta. Ainda que seja comer um brigadeiro ou ouvir uma música que você gosta, que seja. Pode ser algo bobo. Então, assim, é muito importante que você tenha uma recompensa sempre. Já deixa no seu bloquinho de notas aí quais vão ser as recompensas que você vai ter. Para quê? Para que o seu cérebro fique mais motivado a fazer as tarefas que ele precisa, tá? Porque se você não recompensa, o cérebro começa a surtar. E aí entra naquele ciclo de pessoas que só estudam, fazem 1000 coisas por dia e ficam super frustradas, chegam na semana super cansadas, aí chegam na próxima segunda mais cansadas ainda e não conseguem dar conta do recado, beleza? Então, brechinhas de tempo, flexibilidade nesse cronograma, não precisa cuidar dessas 5 áreas da vida todos os dias, você pode alternar para ter tempo de cuidar da sua saúde, ir ao dentista, ir ao médico, cuidar do seu lazer também, do seu descanso, enfim, ok? Entendi. E agora, então, só pra gente encerrar, vamos ao nosso juramento da live. Eu sei que é a maior pagação de mico do mundo, mas é necessário que você se comprometa. Então, repete aqui comigo. Eu juro solenemente que vou colocar isso em prática. Conhecimento é poder. Juro solenemente que vou colocar isso em prática, porque conhecimento é poder. Arrasou, Matheus. Parabéns por ter participado. Obrigada por ter participado, inclusive. Muito corajoso. Era o único menino da lista, gente. Eu que agradeço de verdade, porque você vir aqui ajuda outras uma dúvida, mas que são mais tímidas e que não participam da live, tá? Então, parabéns e força aí nos seus estudos, igreja vai dar conta, beleza? E é o seguinte, Márcia, se quiser sair, pode sair já, tá bom? Eu não sei como que faz para tirar, caso você queira sair, é só você mesmo que consegue tirar. Por nada, e boa noite para você. Então, é isso. Boa noite para todas e para todos. A gente se vê amanhã, então, de volta. Como sempre, gente, como sempre, se hidratem, tá? É importante se hidratar, né? Estudem. Um abraço e um beijo para a mãe do Cauã e para todo mundo que está presente nessa live aqui. E a gente se vê amanhã de volta, tá? Tchau!